Loomis. Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Hoje estamos num cenário diferente, como vocês podem reparar. Achei que devíamos tentar mudar um bocadinho, o ano já iniciou há uns dias largos atrás. Mas mudar é sempre bom e então estamos num cenário diferente e vamos falar de coisas diferentes. Sim, vamos falar de coisas diferentes. Falar de factos sobre os filmes de Harry Potter que muita gente não tem acesso, ok? Comecemos então. Harry Potter, por exemplo, o ator que faz de Harry Potter, Daniel Radcliffe, usou uma média de 180 pares de óculos durante toda a saga. Haja óculos! Outra coisa que nós podemos falar também é que ele usou mais de 80 varinhas durante toda a saga. Portanto, Daniel Radcliffe, muito bem, consegue partir 180 pares de óculos e 80 varinhas em 10 anos. Eu acho que sim, é uma boa média. Mais um facto que nós temos sobre os filmes de Harry Potter é que, por exemplo, se vocês recordem das Mais da Morte, o último filme de Harry Potter, nós temos aquela batalha imensa em Hogwarts e uma das coisas que aconteceu é que o cenário em si, mais de metade do cenário, pegou fogo. Sim, vocês estão a ver, tudo aquilo que vocês veem são cenas recriadas, não é? Metade do que está lá não existe, é tudo feito no computador, mas sim, metade daquelas coisas pegaram fogo porque nós também vemos vários pontos durante a batalha que estão a arder e realmente existem lá determinados sítios que eles realmente têm que pôr a arder. Infelizmente o incêndio aconteceu, metade do cenário ficou danificado, eles tiveram que recriar tudo aquilo para poderem dar continuidade à batalha em Hogwarts, não é? A batalha ficar a meio também. Mas também, já que vamos cortar, porque não, não é? Vamos cortar tudo. Outro facto que nós sabemos é que a maior parte das editoras não queriam os livros de Harry Potter por ser uma mulher a escrevê-los. A editora que aceitou, nós sabemos qual é, vá. A editora que lançou os livros de Harry Potter exigiu que a nossa querida J.K. Rowling assinasse exatamente assim, J.K. Rowling, e não o nome da autora. Ou seja, tinha medo que houvesse algum tipo de repercussão das pessoas por ela ser uma mulher a escrever livros de um feiticeiro. Porquê? Nem desconfio. When the first book came out, thought this is a book that will appeal to boys, but they didn't want the boys to know a woman had written it. So they said to me, could we use your initials? And I said, fine. I only have one initial. I don't have a middle name. So I took my favourite grandmother's name, Kathleen. Uma coisa que eu achei bastante engraçada quando tive acesso. Vocês lembram-se do escritório de Dumbledore, certo? Todos aqueles livros, do chão ao teto, né? Tudo aquilo que vocês veem são lixas telefónicas com pó. Não existe uma enciclopédia, Dumbledore não é esse crânio todo, vocês pensam, aquilo são lixas telefónicas, bastantes lixas telefónicas, apenas têm bastante pó em cima para fazer o cenário do diretor, não é óbvio. Curiosidade, por curiosidade nós podemos falar, por exemplo, de Michael Jackson. Sim, Michael Jackson. Michael Jackson enviou um pedido à nossa querida autora J.K. Rowling, ao qual pedia para que ela aceitasse fazer um musical de Harry Potter. A J.K. Rowling achou que não era uma boa opção e que não iria haver rentabilidade, nem teria sucesso um musical de Harry Potter. Talvez, não sei se o problema dela tivesse sido exatamente isso ou com o cantor Michael Jackson, mas a informação que nós temos é essa. Outra informação que nós temos, por exemplo, é que vocês lembram-se dos Inferi. Ou seja, se vocês pegarem no vosso livrinho do Príncipe Misterioso, vocês lembram-se que Harry e Dumbledore vão a uma gruta onde vão buscar um medalhão de Salazar Slytherin, correto? Os Inferi são aqueles bichinhos, ou aqueles zombies, vamos chamar assim, que aparecem no lago, ok? O que é que acontece? J.K. Rowling inspirou-se, vocês não vão acreditar em que é, para fazer esses Inferi. Inspirou-se em alguns personagens que aparecem no álbum Thriller de Michael Jackson. É estranho. Um novo ponto que nós temos para vocês, por exemplo, então vocês lembram-se de Ron e Hermione, certo?
o beijo tão esperado que toda a gente estava desejoso de ver e não saiu tão bem assim. E esse mesmo beijo os atores tentaram inúmeras vezes até acertarem, e após o descolar das bocas dos dois, ambos desataram a rir. Nós temos isso em vídeo, existe, aparece nos filmes também. Não vimos o depois disso, certo? Mas os dois realmente começaram a rir, que não deveriam. Devia existir ali um certo constrangimento, mas não uma risota, certo? Mas, no entanto, o diretor achou piada porque notou-se que, apesar deles estarem a rir, o constrangimento que ficou entre os dois atores. Então, eu acho que já existe um constrangimento entre os dois há muito tempo. Outra coisa que chocou bastante, que deixou... dá que pensar. Não é que chocar, da gente ficar, ai meu Deus, não, mas que a gente sensibiliza-se um pouco. Vocês lembram-se que existe Fred Weasley, que morre em Inteligentes Mais da Morte. Vocês sabem que os gêmeos Weasley são gêmeos na vida real, certo? Eles são irmãos, ok. Até aí, tudo bem. Na morte de Fred, toda a cena em si acabou por marcar bastante o seu irmão gêmeo. Tanto que no fim da cena, ele levanta o irmão do chão, vira-se para o próprio irmão e diz I love you. De tal forma que aquela cena marcou o seu próprio irmão. Então, sim, eu acho que também ia ficar um bocado chocado a ver uma morte, mesmo que seja encenada, a morte de um irmão ali à nossa frente. Complicado. Harry Potter, por exemplo, foi um dos únicos bruxos que levou com as 3 maldições imperdoáveis e está vivo para contar a história. Ele consegue levar com as 3 maldições e nada aconteceu. Outra curiosidade, outro facto, não é uma curiosidade, é um facto. Outro facto é que, por exemplo, a Sra. Weasley, após a morte do Fred, que falámos ainda há pouco, não deixou de costurar, ou seja, não deixou de tricotar, que é mais por aí, a camisola que oferecia todos os natais aos seus filhos, e então sim, a Sra. Weasley continuava a fazer a camisola para o Fred todos os natais. E Emma Watson, como vocês sabem, esteve na faculdade, ou se não sabem, estão a ficar a saber agora, sim, Emma Watson entrou para a faculdade. Todas as vezes que o professor fazia uma pergunta ou havia algo para ela responder, os colegas atrás respondiam 3 pontos para Gryffindor. É, fica estranho. A leitura, e isto sim é uma coisa que não me entra na cabeça, vocês desculpem de qualquer coisa que eu possa dizer a mais, mas não me entra na cabeça. Para vocês terem uma ideia, os livros de Harry Potter foram banidos e proibidos no Vaticano. Porquê? Porque eram mais lidos estes livrinhos de um pequeno bruxinho do que a própria Bíblia. E o Vaticano proibiu. Severus Snape tinha, vocês já devem ter reparado em todos os filmes, tem uma aversão ao trio Harry, Ron e Hermione. Porquê que ele tem essa aversão? Uma coisa assim, ok, ele tem uma aversão ao Harry, todos nós sabemos porquê. Mas porquê ao trio? Tem aversão a Hermione por causa da inteligência dela, porque Lily tinha a inteligência da Hermione. Tem aversão a Ron, porque o Ron tem o cabelo da cor de Lily. Então ele tem aversão a Ron, porque faz lembrar a Lily. E tem aversão ao Harry, porque tem os olhos da sua mãe. Não, os olhos não são azuis, são verdes. Mas sim, a teoria é essa. O Harry tem os olhos da sua mãe. Ou seja, o trio unido tinha características muito similares à mulher que ele amava. Então ele não suportava ao trio, nem por nada. Ideias. A última coisa que nós temos para vocês hoje é sobre a mota. Qual mota? A mota que Hagrid traz o Harry para Privet Drive, certo? Número 4. A casa dos tios. Então a gente vê, o Harry chega, entrega o Harry a Dumbledore. Vocês estão a ver essa moto, essa mesma moto pertence a Sirius Black, certo? O que é que o Sr. Weasley decide fazer após Talismãs da Morte, o fim de Talismãs da Morte? Decide pegar na moto, nós sabemos a moto foi destruída, consertou a moto de uma forma não mágica e ofereceu ao Harry depois do casamento com Ginny. Portanto, é um bom presente de casamento, não para a filha, para o genro, mas ainda assim um bom presente de casamento. Meus amigos, se vocês souberem mais algum facto, algum pequeno detalhe que nós não tínhamos referido aqui neste vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários em baixo. Podemos fazer uma parte 2 sobre isto, é bastante interessante e a gente diverte-se bastante também a pesquisar e aprende, que é sempre bom.
Não deixem de subscrever, deixar o vosso like, como vocês sabem, ajuda imenso o canal. Vou deixar na descrição do vídeo, como faço sempre, no nosso Twitter, blog e Facebook, para vocês poderem buscar e pesquisar um bocadinho também. E por hoje é tudo. Tchau!